Queixas, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho dizendo: a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, e por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade, e, se lhe deres os ouvidos, te encaminhará à perturbação. Na página de hoje, aprendemos com Emmanuel que não devemos nos dedicar à queixa no dia a dia. Essa que é uma conduta que traz um dano imperceptível para as pessoas que estão muitas vezes acostumadas a queixar-se, muitas vezes sem fundamento e em prejuízo dos seus afazeres. O cristão, em especial, deve se atentar para isso, já que, na sua condição de dar o exemplo aos outros, deve evitar a queixa, que somente traz perturbação. Diz Emmanuel que a queixa nunca resolveu problema algum na ordem evolutiva. E se nós fizéssemos uma análise do tempo perdido em queixas, nos depararíamos com uma imensidão de tarefas que poderiam ter sido realizadas, ao invés do tempo perdido pela queixa. Muitos trabalhadores sofrem no serviço com repulsa à tarefa, queixando-se a todo momento. E mesmo que a amizade com alguém, a confiança permita trocar confidências, devemos evitar a queixa, disciplinando a nossa conversação. Porque a palavra lamentosa desfigura os quadros nobres do caminho, anula cotas de energia. Por isso, o discípulo do Evangelho deve, antes de reclamar, tranquilizar o seu mundo interno e perguntar-se: por que
a queixa? Será que o movimento de luta que estou passando não é para meu aprendizado? Será que a sombra não pede luz? A dor não pede alívio? O mal não pede o concurso do bem? Com essas perguntas nós podemos refletir sobre as situações que vivemos e evitar, por consequência, a queixa. A queixa, nas palavras de Emmanuel, é um vício imperceptível. E isso é uma realidade porque muitas pessoas sequer percebem que vivem queixando-se. Um vício imperceptível que não é notado pelas pessoas, muitas vezes bem intencionadas. Nas suas obrigações pequeninas, se evitasse a queixa, poderiam ser benefício para grupos inteiros. Porém, diz Emmanuel, que o momento de queixa acaba tornando esse momento esquecido. Finaliza o nobre professor nos orientando. Se você vive uma situação que oferece a oportunidade da caridade, faça o bem, sem exigir gratidão alheia. E por mais que o serviço comum pareça duro, difícil, coopere com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende ao propósito cristão. E além disso, complica os problemas. De fato, quando enfrentamos problemas, a queixa nunca resolve. A queixa só piora aquela situação. Finaliza então Emmanuel, dizendo que se nós dermos a nossa língua para a queixa, ela nos levará à ociosidade. E se dermos à queixa os nossos ouvidos, ela nos encaminhará para a perturbação. Que essa página sirva, portanto, de lição, para que fiquemos atentos quanto à postura diária em relação aos problemas enfrentados, evitando a queixa, evitando a reclamação, a maledicência, a revolta contra a vontade de Deus em nossas vidas, adotando uma postura em sentido totalmente inverso, agradecendo a Deus pelas oportunidades de cada dia, por nosso trabalho, por nosso alimento, pelas pessoas que convivemos, familiares, companheiros, vizinhos, colegas de trabalho, buscando em cada um as oportunidades de redenção. Se um companheiro exige paciência, exercitemos a paciência. Se outro companheiro exige o perdão, exercitemos o perdão. E assim, a cada dia, vamos trabalhando as nossas necessidades morais, a fim de praticarmos a reforma interior, afastando de uma vez por todas a queixa, que não traz nenhum benefício, nem a resolução de qualquer questão. Agradecemos aos amigos que nos trazem essas mensagens de luz, para que os dias se tornem um pouco mais fáceis de lidar, especialmente os problemas e as pessoas que nos trazem desafios. E estejamos a cada dia sintonizados com os nossos amigos e irmãos que querem o nosso bem e que nos inspiram a tomar decisões cristãs e que não nos arrependeremos no futuro. Que assim seja.